Nós vamos abrir a Bíblia, é chegada a hora da mensagem. E a primeira coisa que nós vamos fazer agora é aquele compromisso de não conversar. Esse compromisso é muito sério ao longo de todo o culto, mas principalmente quando a palavra de Deus está sendo explanada. E o segundo compromisso vai ser o de abrir a Bíblia. Em Josué capítulo 5, veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia. E compartilhe o seu exemplar da Escritura, seja a Bíblia no papel, seja a Bíblia no celular, e deixe aí aberta a passagem para que você possa consultá-la ao longo dos próximos minutos. Queremos falar esta noite sobre o tema O Príncipe dos Exércitos do Senhor. E o texto encontra-se no livro de Josué, no capítulo 5, versos 13 a 15, onde lemos: Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Meus irmãos, essa é uma história extraordinária, que fala ao nosso coração e até à nossa imaginação. E é também uma história que nos revela profundas verdades espirituais. Há um tesouro de revelações do Senhor aqui para nós, e nós precisamos cavar esta noite para extrair esses tesouros e aplicá-los à nossa vida, assim enriquecendo a nossa vida. E tudo começa com um homem chamado Josué, que estava muito preocupado. Josué estava preocupado porque diante dele se erguiam as muralhas de Jericó, uma fortaleza cananeia que precisava ser conquistada caso o povo de Israel desejasse possuir a terra prometida. Seguir em frente sem tomar Jericó seria sempre estar sob a possibilidade de um ataque pela retaguarda. A conquista da cidade de Jericó, também conhecida como a Cidade das Palmeiras, a mais antiga cidade habitada de todo o mundo, era fundamental para os exércitos de Israel. Entretanto, não era uma tarefa fácil, porque Jericó era uma cidade protegida por grandes muralhas. Em 1930, escavações arqueológicas encontraram os restos das muralhas de Jericó. E descobriram esses arqueólogos que, na verdade, a defesa de Jericó estava organizada, sustentada, não por uma, mas por duas muralhas. Havia um muro externo, de 2 metros de espessura, ligado a um outro muro interno, de 4 metros de espessura. E esses 2 muros tinham 10 metros de altura. Era uma cidadela, um feito formidável da engenharia do mundo antigo. O interessante é que esses arqueólogos descobriram também que as muralhas caíram de dentro para fora. A muralha externa ruiu e arrastou consigo a muralha interna, algo aparentemente inexplicável, porque quando um exército invade uma cidade murada, os muros caem de fora para dentro. É óbvio. Mas não é esse o sítio
que os arqueólogos encontram em Jericó. Nós que conhecemos a história, sabemos bem por quê. Porque aquelas muralhas ruíram de uma forma milagrosa, sobrenatural. Porém, irmãos, este é o final da história, e nós estamos agora no começo da história. Josué não sabia que nada disso iria acontecer. O que ele sabia é que no seu caminho havia uma muralha, e ele, como general, como líder do povo de Israel, estava muito preocupado. Tão preocupado que ele se afastou do acampamento, e a Bíblia diz que ele se aproximou daquelas muralhas, e eu fico imaginando Josué em pé, diante daqueles muros, fortificados, guardados por arqueiros e lanceiros, coçando a sua cabeça e perguntando: como é que eu vou resolver essa situação? Eu diria que Josué estava no modo preocupação. De vez em quando a gente ativa esse modo, não é assim? Um problema de saúde, um problema financeiro, um problema de relacionamento, uma situação na nossa família, na nossa carreira, no nosso estudo, a luzinha amarela da nossa consciência começa a piscar, e aí já aparecem as rugas, às vezes o cabelo cai, às vezes o cabelo fica branco. Aparecem, às vezes, problemas de pele, vem a insônia, o cansaço, o estresse, porque nós estamos preocupados. E quando você está preocupado, é difícil tirar da mente aquilo que é a causa da sua preocupação. Você está hoje aqui numa igreja, num templo, cercado de gente boa e ouvindo louvores ao Senhor, mas nem sempre você consegue se desligar daquilo que espera por você na segunda-feira. E esse era o caso de Josué. Ele estava preocupado. E então, eis que aparece um homem diante de Josué. O texto sagrado nos diz que foi uma aparição misteriosa, inesperada. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, ou seja, uma espada fora da bainha. Uma espada desembainhada, ela não estava guardada em nenhum recipiente, ela estava nas mãos do guerreiro, o que significava que o guerreiro estava preparado para usá-la. E nesse exato momento, Josué passou do modo preocupação para o modo aflição. Porque se tem uma coisa que a gente aprende com a vida, é que nada é tão ruim que não possa ficar pior. Josué, que já estava preocupado, agora ficou aflito, pois viu surgir diante dele um estranho, com uma espada na mão, e Josué estava sozinho. Eu acho que naqueles segundos ele deve ter pensado assim: que mancada que eu dei. Vim sozinho fazer uma inspeção da muralha. Me afastei dos exércitos. O Josué estava tranquilo, porque a Bíblia diz, veja aqui o versículo 1 do capítulo 6. Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então Josué não podia imaginar, a cidade estava fechada, os portões estavam erguidos, Josué não podia imaginar que fosse encontrar com alguém, por isso ele se distanciou do seu exército, dos seus companheiros. Mas agora ele se sentia numa situação vulnerável, porque diante dele um homem armado, um homem desconhecido. O coração de Josué disparou. Ele começou a suar frio. As suas pernas tremiam, a adrenalina bombeando em todo o corpo. E Josué, que antes estava preocupado, agora se viu aflito. Será que esse homem está a nosso favor? Ou é um dos nossos inimigos? Agora, talvez você que me ouve aqui na casa do Senhor essa noite, ou você que acompanha esta mensagem pela internet, esteja no modo aflição. O modo preocupação já ficou para trás, porque aquilo que você tinha medo que acontecesse já aconteceu.
Aquilo que você suspeitava que estivesse acontecendo, está acontecendo. E então a situação se tornou ainda mais difícil. Seu coração está ferido e você está ansioso ou ansiosa. O que vai acontecer? O coração bate acelerado no peito, o sono foge durante as noites e você está aflito, você está angustiado. Isso muitas vezes nos acontece. E nesses instantes podemos avaliar erroneamente a situação. Porque nós que conhecemos a história, sabemos que Josué não tinha naquele instante um motivo real para se afligir, e sim para se alegrar. Porque aquele visitante misterioso, aquele homem que chegou de forma inesperada, respondeu a Josué: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. E aqui está o coração da história, o cerne do texto. Quem era este príncipe dos exércitos do Senhor? No Velho Testamento ocorre um fenômeno interessante. Deus, algumas vezes, se mostra de maneira visível, na forma de homem ou na forma de anjo. Os teólogos chamam isso de teofania, é a manifestação visível de Deus. Quando isso acontece, a sua Bíblia usa a palavra anjo com A maiúsculo, para diferenciar os anjos de Deus do anjo do Senhor. Esse anjo com A maiúsculo é o próprio Senhor, é o próprio Deus. É Deus em forma de anjo, ou Deus em forma de homem, Deus em forma de gente. Os teólogos creem que essas aparições do Velho Testamento são manifestações da segunda pessoa da Trindade. São manifestações de Cristo antes da sua encarnação. Nós sabemos que Cristo não começou a existir lá no Natal. Lá no Natal o Verbo se fez carne, mas ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso, aquele que sempre existiu e sempre existirá. Então, Cristo se fez um de nós, à exceção do pecado, lá em Belém, no primeiro Natal. Mas Deus Filho já existia desde a eternidade. E há boas razões para crermos que esse príncipe dos exércitos do Senhor não era outro senão o próprio Cristo. Primeira razão, ele recebe adoração. Josué se prostra diante dele, adora a ele e ele permite, ele recebe. Na Bíblia Sagrada, só Deus recebe a adoração. Quando Cornélio se prostrou diante de Pedro, Pedro disse: levanta-te, que eu também sou homem. Quando João se prostrou diante do anjo, o anjo disse: não faças tal, eu sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. Mas quando Tomé se lançou aos pés do Cristo ressuscitado e disse: Senhor meu e Deus meu, Jesus disse: porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, o único que recebe adoração é Jesus. Anjo não recebe adoração, gente não recebe adoração, o único que recebe adoração é Jesus, porque Jesus é Deus. Então essa é a primeira evidência que temos de que era Jesus Cristo que estava ali. A segunda evidência reside no fato, meus irmãos e minhas irmãs, de que ele ordenou a Josué que tirasse dos pés as sandálias, porque o lugar em que ele estava era um lugar santo. O que torna um lugar santo é a presença da santidade de Deus. Não é o lugar. Todos os lugares são iguais. Mas o lugar onde Deus se manifesta é revestido de santidade. Só existe uma outra passagem na Bíblia em que alguém foi ordenado a tirar as sandálias dos pés.
Quando Moisés teve um encontro com Deus na sarça que queimava, mas não se consumia, e Deus disse a ele: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é um lugar santo. Então isso é mais uma prova de que quem estava ali era o próprio Deus. A terceira prova de que quem estava ali era o próprio Deus é que ele fala como Deus. Percebam no versículo 14, que Josué, depois de se prostrar com o rosto em terra e adorar, Josué pergunta: o que o meu Senhor diz ao seu servo? Vá agora para o versículo 2. Então disse o Senhor a Josué, e a partir daí, é o Senhor quem está falando, é Deus quem está falando. Então o príncipe dos exércitos do Senhor era Deus. Como é que alguém pode ser ao mesmo tempo príncipe dos exércitos do Senhor e o Senhor? É por causa da Trindade. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então era o próprio Deus, o Filho de Deus, quem estava ali diante de Josué. Sabe o que isso acarretou? Josué passou do modo aflição para o modo adoração. Ele começou a história no modo preocupação, passou pela história no modo aflição, mas terminou a história no modo adoração. Se prostrou em terra e falou o que diz o Senhor ao seu servo. Filho, filha, o que Deus quer é trazer cada um de nós para o modo adoração. Porque é quando nós, apesar das preocupações, apesar das aflições, adoramos, cultuamos, louvamos, engrandecemos o Senhor, que as muralhas caem, que os problemas são resolvidos, que a salvação se manifesta. Então Josué, que havia estado preocupado, Josué, que havia estado aflito, agora está enlevado, e ele rende louvores a Deus e glorifica ao Senhor. E quando a gente começa a louvar, quando a gente começa a adorar, quando a gente se lembra que Deus é Deus, tudo muda. E a vitória sorri para nós. Que bela história, que linda história. E que lições extraímos para as nossas vidas dessa história? Pelo menos 3 lições, meus irmãos e minhas irmãs. A primeira lição é que Jesus está atento às nossas lutas. Josué estava preocupado, ele se perguntava: como eu vou conquistar Jericó? Ali então Deus se manifesta para mostrar a Josué: meu filho, você não está sozinho, eu estou com você. Mais do que isso, eu estou vendo a sua dificuldade. Então Deus está atento às nossas lutas. Jesus nos vê e Jesus vem. O hino 81 do cantor cristão diz na sua letra: Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo há igual a Cristo. Não, nenhum. Não, nenhum. Então, se você está preocupado, se você está aflito, Deus está vendo. Se você está envergonhado, se você se sente culpado, Deus está vendo. Se você foi vítima de uma injustiça, de uma ingratidão, Deus está vendo. Às vezes, acontece de terminar um culto, e um irmão da igreja, ou até um visitante me procurar e falar: pastor, o sermão hoje foi para mim. E parecia que o senhor estava falando comigo, que o senhor sabia do meu problema, da minha situação. Isso acontece de vez em quando. E aí a minha resposta é sempre essa: isso é o jeito de Deus falar para você que Ele está te vendo. Que a sua luta, que a sua necessidade não passam despercebidas aos seus olhos. Deus está te vendo e Ele está com você.
Primeira coisa que a gente aprende com essa história é que Jesus está atento às nossas lutas. Mas eu creio que é uma segunda lição importante aqui, e ela é a seguinte: nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida. Josué cometeu um erro que muitos cometem. Não sei se você reparou. Quando o príncipe dos exércitos do Senhor, que era o Senhor em forma de príncipe, se apresentou diante dele, Josué perguntou: és tu por nós ou por nossos adversários? Em outras palavras, Josué perguntou assim: você está do meu lado ou contra mim? Você é amigo ou inimigo? Você está no meu exército ou no exército de Jericó? De que lado você está? E esse é o erro que muitos de nós cometemos, achar que Deus tem lado. Tem gente que acha que Deus está contra ele. Não é possível. Deus não olha para mim, Deus não gosta de mim, Deus me persegue, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Acham que Deus é o inimigo. Mas há um número também muito grande de pessoas que acham que Deus é um aliado. Que Deus está aqui no mundo para nos ajudar a fazer a nossa vontade. Deus, o Senhor está do meu lado, porque eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho uma vontade, eu quero chegar lá, o Senhor vai me ajudar. Então Josué pensou: esse homem, esse sujeito aí com uma espada na mão, ele está ao meu lado, ele está contra mim. E a primeira coisa que o príncipe dos exércitos do Senhor disse foi: não. Reparei na Bíblia. Não. Eu nem estou a seu favor, nem estou contra você. Eu nem estou do lado de cá, nem estou do lado de lá. Eu estou do lado de cima. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu estou aqui para mandar. Eu estou aqui para comandar, porque eu sou Deus. Porque eu sou Deus. Sabe, meu querido, minha querida, há pessoas que são religiosas. E a essência da religiosidade é acreditar que Deus está do nosso lado. Então a gente ora e oferta e procura ter uma vida boa e cumprir com algumas obrigações e praticar algumas cerimônias, na esperança de que Deus venha e nos ajude. Olha para mim, presta atenção, não rola, não vai rolar, porque Deus não está nesse mundo para ajudar você a fazer a vontade dEle, Deus está nesse mundo para que a vontade dEle seja feita na sua vida. Então Cristo precisa ser o nosso Senhor. Ele não é o nosso aliado, Ele é o nosso Senhor. E precisamos nos submeter a Ele como Deus que Ele é. Uma terceira verdade, ou uma terceira lição que a gente extrai desse texto, queridos, é que para sermos vitoriosos, temos que nos render. Sabe por que a sua muralha ainda não caiu? Vou falar com você agora com muito carinho, mas também com muita firmeza. Sabe por que a sua muralha ainda não caiu? Porque você ainda não caiu. Antes da muralha cair, caiu Josué. Amém? Ele se lançou com o rosto em terra. Ele se rendeu. E o seu problema, filho, o seu problema, filha, é que você não quer se render a Deus. Você quer continuar no volante, na direção. Você até gosta de Deus, você até pede ajuda a Deus, mas você não se rende, não se entrega a Deus. O paradoxo da espiritualidade é esse. É que no mundo espiritual, para vencer, antes você tem que perder. Cristo falou: aquele que quiser salvar a sua vida,
perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. Então, será que você não tem ouvido a palavra de Deus? Pode ser que você seja um membro de igreja, um visitador de igreja, mas certamente você é uma pessoa religiosa, certamente você é uma pessoa temente a Deus. Mas você já se rendeu ao Senhor e disse a Ele: seja feita a tua vontade. A expressão visível da fé é a obediência. Há uma história sobre um homem que vivia em uma cabana, e um dia Deus apareceu para ele, e disse a ele: rapaz, eu tenho uma missão para você. E aquele homem, assustado com a voz de Deus, disse: Senhor, pode dizer, pode falar. E Deus disse: sabe aquela pedra muito grande que fica atrás da sua cabana? Eu quero que você empurre aquela pedra com toda a sua força. E você vai fazer isso de manhã, de tarde, de noite, chova ou faça sol, você vai até aquela pedra e você vai empurrar aquela pedra com toda a sua força. E o homem disse: eu aceito a missão, Senhor. Farei conforme a sua palavra. Então aquele homem foi lá para o quintal, onde tinha essa grande pedra, e ele passou muitos dias cumprindo a ordem de Deus. Ele empurrava a pedra com o máximo da sua força. Quando ele cansava, ele ia para casa, comia, bebia, descansava. Quando ele estava novamente refeito, voltava. Às vezes chovia, às vezes o sol era quente, aquele homem estava ali empurrando aquela pedra com toda a sua força. Mas a pedra nunca se moveu. Depois de um certo tempo, o homem começou a ficar meio desanimado. E o diabo começou a falar algumas coisas no ouvido dele. Para que você vai continuar empurrando essa pedra? Esse trabalho não vale a pena. Não tem resultado nenhum. E o que é pior, aquele homem começou a temer que ele tivesse falhado com Deus. Deus me deu uma missão, eu não consegui cumprir, a pedra não se moveu. E então ele falou consigo mesmo: eu vou parar de empurrar essa pedra. Ou pelo menos eu não vou mais empurrar essa pedra com tanta determinação. Felizmente, antes de desistir, ele foi falar com Deus. E o que Deus disse a ele foi o seguinte: filho, eu não mandei você mover a pedra. Eu mandei você empurrar a pedra com toda a sua força. E você fez isso. E Deus disse mais. Deus disse àquele homem: olhe para as suas mãos. E quando aquele homem olhou para as suas mãos, ele se surpreendeu ao vê-las tão fortes, tão grossas, tão musculosas. Deus disse àquele homem: olha agora para os seus braços. E prosseguiu dizendo: olha agora para o seu tronco, e olha agora para as suas pernas, e olha agora para os seus pés. E aquele homem descobriu que empurrar a pedra com toda a sua força por todo aquele tempo tinha feito dele uma pessoa mais forte. E Deus concluiu dizendo: não era com a pedra que eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando com você. Sabem, irmãos e irmãs, quando Deus nos dá uma ordem, cumpre obedecer, se nele confiamos. Cumpre nos render, se nele enxergamos o que ele é, o Deus Criador, o Senhor de todas as coisas. Às vezes, a muralha pode demorar a cair ou a pedra a se mover, mas Deus estará trabalhando na sua vida, no processo. Basta que você faça aquilo que Ele mandou que você fizesse. Igreja, o príncipe dos exércitos do Senhor está entre nós. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é aquele que traz nas mãos a espada da sua palavra. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o nosso general. Ele é o Cristo vencedor. Aquele que por amor a nós subiu à cruz. E que pelo seu poder
deixou o túmulo. O Senhor vela por nós, Ele vela pela sua palavra para a cumprir, Ele volta para levar a sua igreja. Mas você precisa se curvar, se entregar, se render, para que Deus seja na sua vida tudo o que Ele quer ser. Você precisa entregar a Ele tudo o que você é. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e pergunte a si mesmo, pergunte a si mesma se essa noite Deus não tem falado ao seu coração. E se a sua resposta para Ele não é: Senhor, eu quero me render, quero me entregar, quero te seguir, quero abrir a porta do meu coração, quero te entregar o meu caso, quero te entregar a minha causa, quero te entregar a minha vida. Senhor, eu quero me render à tua vontade, eu quero que o Senhor se assente no trono do meu coração. Eu quero que o Senhor de fato seja o meu Deus. E se essa for a sua prece, o Senhor a ouvirá.